Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está conosco de qualquer canto desse planeta. Nós estamos começando mais uma edição do ICB em Pauta, um programa de entrevistas do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB-USP. O ICB em Pauta é uma realização do núcleo de comunicação do ICB. Nós temos os trabalhos técnicos do Márcio Vilar, a produção da Ana Carolina Guerra, a coordenação do Altamir Souza e a direção da professora Marinilce Santos, que é também vice-diretora do ICB. Eu sou José Roberto Ferreira, jornalista da Acadêmica, agência de comunicação parceira do ICB, na sua divulgação científica e também institucional. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Nós estamos dando sequência a uma série de entrevistas no contexto do Dia Mundial das Meninas e Mulheres na Ciência, 11 de fevereiro, e também é o mês de março, que no dia 8 é o Dia Internacional das Mulheres, né? Então, a propósito disso, a gente está fazendo essa série de entrevistas para enfatizar, realçar a atuação importante, significativa de mulheres cientistas brasileiras. Nós temos aqui a presença da professora Helena Bonciani Nader. A Helena é presidente da Academia Brasileira de Ciências e foi a primeira, está sendo a primeira presidente da ABC. A Helena foi também presidente da Sociedade Brasileira da Ciência, a SBP, para o Progresso da Ciência, a SBPC, de onde também ela é presidente de honra atualmente. Enfim, a Helena, ela tem uma trajetória muito rica, muito profícua, não só na bancada do laboratório dela, lá na Unifesp, mas também na gestão de instituições, das nossas maiores instituições da ciência brasileira, que representam a ciência brasileira. Então, Helena, muito obrigado por estar aqui conosco. Para mim é uma honra, Zé, estar aqui. Eu quero agradecer ao ICB por fazer esse programa, né? E como você colocou, sobre mulheres, que é cada vez mais necessário. Eu antes achava que ia chegar num ponto em que não seria mais necessário estarmos repetindo tanto da importância da mulher em todas as profissões, em toda a sociedade, mas em especial na ciência. Mas eu vi que eu estava errada. Sim. Mas nunca. Parabéns, ICB. Parabéns a todas e todos envolvidos nesse projeto. Maravilha, obrigado, Helena. Helena, eu esqueci de citar aqui que você, além da Academia Brasileira de Ciências, você também tem uma atuação na Rede Interamericana de Academias de Ciências, né? Onde você é co-presidente, né, Helena? Saí, agora eu estou na rede IAP, Inter-Academy Partnership, que pega todas as redes do mundo. Ah, tá. Eu estou como presidente passada, né? Tá. Mas foi no começo do ano. Tá. E da Academia Mundial de Ciências, você é vice-presidente? Presidente da América Latina e Caribe. Maravilha. E também faz parte do Conselho Internacional de Ciência, né? Exatamente. Eu estou citando aqui instituições internacionais, né? Porque se a gente for citar tudo que a Helena, pelas instituições, entidades pelas quais a Helena passou, nós vamos ficar aqui um tempo só fazendo isso. Então, e mesmo porque também, né, Helena, você é uma pessoa, a sua trajetória já é mais do que reconhecida, né? Então, eu acho que a grande função da nossa entrevista é deixar registrado a trajetória de uma pessoa, de uma mulher, né, que está dando, né, uma das mais significativas contribuições da ciência brasileira. Então, porque também entra um aspecto aqui que a gente vai falar, né, que a sua liderança nas instituições representativas da ciência é uma liderança que não se reflete apenas dentro das instituições, né? Não, se reflete no governo federal, se reflete no parlamento, se reflete no judiciário,
Então, não é simples, não é uma trajetória que a gente está falando somente de um cientista, de mercado, também uma científica da liderança, na política científica brasileira. Eu falo isso com muita segurança e tranquilidade, assim, porque eu conheço a Helena já há quase 20 anos e já trabalhamos juntos, e então a Helena é uma pessoa que eu conheço razoavelmente bem, o que me dá aqui uma representatividade grande do que eu estou falando. Então, Helena, vamos lá. Helena, você nasceu no dia 5 de novembro de 1947. E quando foi que nasceu a cientista Helena Nader? Olha, é difícil pôr uma data, né? Mas eu diria que a cientista, declarados, né, de verdade, nasceu quando eu estava, porque antes eu não sabia bem o que eu queria. E eu me defini pela ciência no primeiro ano do curso de Ciências Biomédicas, então, quando eu tinha 18 anos. Aí foi a certeza. No começo, eu chorei muito, porque eu não tinha entrado na medicina nem na USP, na Faculdade de Medicina aqui de São Paulo, nem na Escola Paulista de Medicina, porque eu só tinha posto essas duas e o curso biomédico. Eu chorei, eu me senti assim, poxa, sou uma fracassada. E meu pai, sábio, disse, em vez de chorar, você não começa o curso, vê o que é. Se não gostar, você sai e faz um curso vestibular de novo. E você não vai acreditar, foi assim, amor total, dedicação total. E não foi só eu, viu? A nossa classe, que éramos 20, dois, a gente tinha passagem para medicina ao completar o 4º ano do curso, que era um bacharelado, né? De integral. Só 2 passaram para medicina, ou seja, o curso foi absorvente para todos. Ele realmente não tinha aulas, era tudo bancada, raciocínio científico. A gente tinha que estudar os temas para um debate na sala de aula. Helena, e o que o curso... era um curso recém-criado, praticamente, né? E era um curso que hoje não teria, porque hoje tudo tem que passar por regras, você tem que ter quase que a profissão já regulamentada. É curioso, foi um curso que foi pensado pelos professores da Escola Paulista de Medicina, curiosamente, numa reunião da SBPC, que foi no Butantã, na década de 50, se discutiu, disse o seguinte, olha, precisamos encurtar o tempo de profissionais que vão se dedicar às áreas básicas das ciências da saúde, porque formar um médico, depois voltar, é bom, mas é retada. Então, eles criaram esse curso. Todo mundo que entrou ficou nessa área. Vários professores, inclusive do ICB da USP, da minha turma, o professor Brito também foi formado nessa turma. Nós somos da 2ª turma, e o curso só foi começar em 66. Curiosamente, ele foi aprovado por unanimidade na congregação da Escola Paulista de Medicina, à época já uma federalizada. Né? Então, assim, foi brilhante. Hoje, se criar curso, você tem uma série de etapas, uma série de... eu acho que talvez a gente regrediu. Eu estou talvez falando muito espontaneamente, mas eu acho que quando se podia pensar mais livremente, era melhor. E depois pensava na regularização e tudo. Helena, e que momento
fazendo o curso, né, de Ciências Biomédicas na Escola Paulista de Medicina, você falou, opa, eu vou pegar essa linha de pesquisa aí para trabalhar, esse objeto de pesquisa para trabalhar. Como é que foi esse, vamos dizer assim, sair do berço, né, e começar a engatinhar dentro da sua carreira científica? Bom, o tema que eu acabei me dedicando, né, na verdade, ele começou com o meu orientador, que trouxe para o Brasil o tema de glicobiologia, que antes não existia. É trabalhar com os açúcares e a biologia dos açúcares. Então, o Dietrich, Karl Peter von Dietrich, né, conhecido como Peter, ou Pedro para a família, ele é que começou essa linha, e ele foi trazido para a Escola Paulista de Medicina pelo professor Leal Prado. Curiosamente, ele era já cidadão canadense, porque ele foi perseguido pela ditadura que não houve, sabe? O pessoal acha que é mentira que teve ditadura no Brasil. Ele foi um dos que trabalhava em Manguinhos que teve que fugir do país. Jovem ainda, médico de formação, e foi embora para primeiro Estados Unidos, depois Canadá. E aí ele disse que precisava voltar para o Brasil. E o Leal Prado ofereceu para ele de trazê-lo, não com um contrato que não tinha, foi uma bolsa da FAPESP. Ele já lá tinha recebido a maior honraria do Canadá, que é um título que é dado, que se chama, porque hoje doutor em ciências é equivalente ao PhD aqui no Brasil, mas é Doctor of Science, que é dado pelo governo canadense. Ele estava com esse título, já estava indo para professor titular aos 32, 33 anos de idade. Mas voltou com essa bolsa da FAPESP, depois teve o contrato, e ele que começou, e eu fui trabalhar com ele no 4º ano biomédico. Aí, esse tema, eu trabalhei, né, no tema que ele estabeleceu. Ao final do 1º ano do 4º ano biomédico, publicamos um artigo, Bioquímica, Biofísica Acta. Aquilo foi um impacto, porque o Brasil publicava muito pouco. Esse paper saiu em 1970. E, a partir daí, eu fui para o doutorado direto, né? Hoje, quase raro, está todo mundo querendo voltar. Eu acho que depende de cada um, o mestrado ou não, é uma coisa de indivíduo, não deve ter uma regra única, na minha opinião. Mas naquela época, com já a formação que a gente teve durante o curso, foi uma formação de bancada, laboratório e discussão, não tinha, eu torno a insistir, não tinha aulas. Era buscar a informação, e naquela época, buscar informação não tinha internet. Era ir para a biblioteca, pegar livros, buscar artigos científicos. Então, eu acho que por isso que o curso foi o sucesso, e depois esse curso se abriu para outras instituições públicas, diferentemente das privadas, nada contra as privadas, mas o foco das instituições públicas é o mesmo do foco inicial, que é formar pesquisadores nessas áreas das ciências básicas, das ciências da saúde. Helena, nesse momento você já se sentia realizada, assim? Você tinha consciência de que você estava iniciando uma carreira determinada a ser exitosa? Eu não sabia que ia ser exitosa. Eu era entusiasmada. Eu sou muito entusiasmada. Sim. Eu gosto muito
do que eu faço. Eu me identifiquei muito com a área. Depois, eu também, acabou o doutorado, eu apliquei por uma bolsa da Fogarty, NIH, e fui para os Estados Unidos. Fui para a Califórnia, USC, University of Southern California, e o Veterans Administration Hospital. Fiquei lá quase 2 anos, aí voltei, e aí eu comecei uma área, eu passei a me dedicar mais para o foco do heparan sulfato e o papel dele na hemostasia, e heparina, né, também, e no controle da divisão celular. Qual era o papel que ele tinha? E tive vários alunos, eu acho que, para mim, eu tive muita sorte, sabe? Eu acho que isso é importante a gente dizer. Eu tive professores espetaculares, desde a minha escola primária. Eu tive orientador espetacular, professores, porque antes de fazer iniciação com o Dietrich, com o Peter, eu fiz com o Juliano, Luiz Juliano, da biofísica, fiz na farmacologia. Então, eu passei por vários laboratórios e eu pude vivenciar, fazer ciência numa época em que não tinha recursos, não tinha bolsa. Eu fui ganhar uma bolsa de iniciação já com o tempo correndo do meu estágio de 4º ano. A primeira bolsa minha foi uma bolsa da FAPESP. Daí eu ganhei a bolsa de doutorado da FAPESP e segurei para defender o doutorado. Eu poderia ter defendido antes, mas não tinha bolsas de pós-doutorado. Então, eu ficaria sem ganhar. Então, segurou-se, tá certo? Tanto que eu defendi com a publicação de 12 trabalhos internacionais. E eu tenho muito orgulho dessa época, sim, porque tem alguns livros escritos, inclusive o dono da Shoei, que depois virou Sanofi, escreveu sobre uma das descobertas que eu fiz, que o Dietrich dizia: ainda bem que você nunca me perguntou se devia fazer esse experimento ou não, porque eu teria dito que conceitualmente estava errado. E eu fiz, e levei quando já tinha um monte de dados para a gente pensar juntos a interpretação, que foi a heparina, eletrofocalização, mas não é proteína. É o único glicosaminoglicano que se separa em bandas. Essas bandas são de diferente peso molecular, diferentes pesos moleculares. E foi um método que foi, inclusive, usado na indústria para dizer que era uma heparina, era um método padrão de algumas indústrias, e esse cientista, infelizmente já falecido, o professor Shoei, que era o dono da Shoei, e depois vendeu toda para a Sanofi, toda essa parte, ele escreveu que era serendipity, e que ele usou isso para fazer vários trabalhos também. Então, é entusiasmante. Sim. A ciência, sabe o que me entusiasma, Zé? É que você nunca chega na verdade absoluta. Você está sempre se aproximando. Quando eu estudei, isso eu já falei algumas vezes, isso é importante para o jovem, que quer que tudo seja finalístico. Quando eu estudei, o dogma central da vida era DNA, RNA, proteína. Hoje a gente sabe que do RNA volta para o DNA. Eu vou dizer que era errado, que não. Com a ciência que foi sendo desenvolvida, você passou a ter novos dados. Por isso que são
teorias. Agora, o que eu não entendo é o Brasil, que o americano quer entrar, eu não sou americana, eu não vou lutar pelo que está acontecendo lá, embora me manifeste veementemente, depois a gente fala sobre isso. Mas, hoje, no Brasil, negar a ciência, negar a vacina, gente, o mundo ficou livre de várias doenças por causa de vacina. Então, voltando, por falta de vacina, por mitos e mentiras criadas. Então, isso, para mim, me assusta. Por isso que eu acho que, de novo, parabenizo o ICB, não só por trazer as mulheres, mas por ter esse canal ICB em pauta. Muito importante, mas muito importante. Isso chega para todo o país. Exato. Helena, você citou o Peter, né, Dietrich, que era seu professor, seu orientador, e depois vocês se casaram, né? Foi muitos anos depois, ele separou-se da família, já tinha alguns anos, da esposa, e a gente nunca casou, ficamos união estável. Ele resolveu ir embora no ano que eu com ele tenho uma filha, que é a Júlia. Mas eu tenho 3 filhos do coração. A Flávia, a Paula e o Peter, o Betinho, como a gente carinhosamente chama. Uma delas, infelizmente, faleceu. Paulinha, que ex-aluna do IB da USP, fez o doutorado no ICB com a Lucile, infelizmente faleceu. Mas eu, com eles, tenho 6 netos, e da Júlia 2. Então, eu tenho 8 netos, gente. Uma delícia. E o que aconteceu? Os meninos, o Pete e a Júlia, queriam demais, eles queriam uma festa. Não, vocês têm que fazer um casamento. Então, a gente falou, tá bom. E aí foi quando ele faleceu, no dia 1º de fevereiro, já fez 22 anos. Para mim, parece que foi ontem. Helena, e como é que foi? Porque essa é sempre uma questão, né, quando a gente conversa sobre mulheres na ciência, a combinação, os conflitos, né, entre a carreira acadêmica e a condição de mãe, especialmente, né? Como é que você conduziu isso com a Júlia, né, que é uma pessoa Exato. especial, né, e com os 3 agregados? Então, como é que você combinou isso, Helena? Bom, eu fiz da seguinte maneira, né? Não existe uma fórmula, mas, de novo, eu tive a ajuda quando eu precisava para viagem. Minha mãe, era viva, faleceu depois do Peter, há alguns anos. A mamãe ou vinha para minha casa, ou a Júlia ia para a casa dela. E a Júlia ficou primeiro em escola, meio período, até os 3 para 4 anos. E aos 4 anos ficou em período integral. E, com isso, ela tinha um tempo maior para me dedicar. Mas o que eu fazia era o seguinte: o tempo dedicado à Júlia era dela integral. Ela sabia disso. E ela reconheceu isso, e tinha um orgulho da mãe, curiosamente ela tem orgulho até hoje, se eu falar baixo, e eu tenho um orgulho maior ainda dela, de como ela está criando esses meninos, sabe? Então, você tem, para cada um, é uma solução.
mas o tempo dedicado a ela era dela. Eu não ficava pensando se eu podia estar fazendo uma coisa ou outra. E a gente fazia muita coisa. Não igual o que ela faz com essas crianças. Tá certo que o mundo hoje tem mais oportunidades, mas meus netos, o que ela programa de atividades para os fins de semana deles é assim, culturalmente espetacular. Então, tive muito apoio, tive apoio do Petra também, tá certo? Agora, o que eu digo é, para cada um tem um caminho, mas o que eu vejo e aí eu vejo a família, sabe? A gente, as mães e os pais, têm que educar seus filhos para quem vai viver com um companheiro ou uma companheira, realmente serem companheiros, dividirem tarefas. E, infelizmente, ainda não atingimos isso, Zé. É um negócio que preocupa, não é só no Brasil, mas no Brasil também. Durante a pandemia, a produção científica masculina aumentou e a feminina diminuiu. É um trabalho que saiu publicado na Nature, por um grupo que eu adoro ler sobre, não faço isso, mas adoro ter dados de gente que trabalha com isso. E é assustador. O que significa? O homem, na casa, não ele não ajuda no dia a dia. Está mudando? Tá, mas ainda numa velocidade muito aquém. Eu acho que não dá para continuar a mulher sendo a que cuida. Ela sempre vai ter esse olhar do cuidado, mas o cuidar, filhos, é conjunto. E isso não aconteceu na pandemia. Tá? É um dado científico, não é imaginação. Helena, e dentro da instituição de pesquisa, dentro da universidade ou no centro de pesquisa, né, você acredita, você observa que persiste alguma, enfim, preconceito silencioso com a mãe, né, a pesquisadora mãe, né? A gente às vezes ouve falar em corredores assim de que mulheres chegaram a ser preteridas. Infelizmente é real. Por ser mulher, né? Porque em algum momento daria à luz, então teria que ficar um tempo de licença maternidade. A pergunta que eu faço para essas pessoas que têm esse comportamento, eles surgiram da onde? Eles tiveram um pai e uma mãe. Uhum. Mas que eu saiba, a medicina avançou bastante, mas ainda não a ponto do homem poder gerar um feto. E esse feto progredir. Então, eu pergunto para essas pessoas, você segrega hoje, teu filho vai ser segregado amanhã. Porque se não houver uma mudança de postura, a segregação vai continuar. Então, é constante a luta, Zé, infelizmente. Não é um negócio que você pode dizer, né? Vai ter a celebração agora do Dia das Mulheres, tivemos o Dia das Meninas e Mulheres na Ciência, né? Da Unesco, em fevereiro. Eu achava que ia poder diminuir isso, como eu falei logo no começo, mas que nada. Tem que ter mais dias das mulheres para ser lembrados as coisas que essas mulheres fazem. E não é só na ciência. Se você olhar o Brasil hoje, quantas CEOs mulheres temos? Muito poucas.
está mudando o número de mulheres reitoras, mas ainda num número bastante reduzido. Bastante reduzido. O número de mulheres na política caiu. Então, temos um problema muito importante para ser olhado. Por isso que eu insisto, a equidade, não é igualdade, é equidade de gênero. Ela é fundamental para o avanço não só na área da ciência. Na área da ciência, você tem a diversidade de olhares, né? Não é só transdisciplinar, mas transgêneros. Os gêneros olhando de diferente enfoque. É como avança. E tem dados mostrando isso. Que as equipes que têm equidade de gênero resolvem melhor problemas do que as equipes monogênero. Tá certo? Helena, hoje a ciência brasileira, segundo os indicadores do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, já há uma maioria de mulheres nas atividades de pesquisa científica, né? 52%, alguma coisa assim. Ou seja... Em todas as áreas, isso que é um problema. Como? Não em todas as áreas. Todas as áreas, sim. Agora, de qualquer maneira, há uma maioria, né? Agora, o fato de a gente estar aqui, né, ainda falando de mulheres na ciência, isso continua sendo uma pauta, né? Quer dizer, então, que as mulheres, já sendo maioria, e isso precisa ser uma pauta, a gente discutir mulher na ciência, quer dizer, o problema estrutural, né, é mesmo, né? É um problema estrutural mesmo, né, do ponto de vista de espaço, lideranças, etc. Eu concordo com você, é estrutural, e eu não vejo, porque na hora que você coloca cotas, né, você tem um problema. Pode parecer que está entrando não pelo mérito da candidata. Está claro? Eu acho importante, por exemplo, na Academia Brasileira de Ciências, o número de mulheres está num crescendo. Este ano, na posse, que vai ser agora em maio, quando a gente completa, inclusive, 110 anos, entraram mais mulheres do que homens. Então, tem por mérito, não? Por que passamos a ter isso? Porque se começou a fazer o que a gente chama de busca ativa. Como é que funciona? Se as pessoas não são indicadas, elas nunca vão chegar. Se as pessoas não se inscrevem, elas nunca vão aparecer. Então, tem que ter um incentivo para isso. Na política, tem a cota. Está sendo obedecida? Não. Tá certo? Tem até cota laranja. Então, cota mas tem que ter uma mudança de postura. Postura ética. A ética diz que precisa isso. Tá certo? Agora, quando as pessoas contratam e dizem, não, prefiro um homem, porque ele não vai ter licença gravidez, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Helena, e você observa o segmento das mulheres e também a contribuição de homens para que essa situação mude? Quer dizer, as mulheres, elas estão conscientes e mobilizadas da necessidade de mexer nessa estrutura machista? Então, mais do que conscientes, mas o que eu vejo é que não adianta ser uma pauta feminina só. Tem que ser uma pauta da sociedade.
Homens e mulheres juntos têm que lutar pela equidade de gênero. Senão não vai dar certo. Se não houver uma mudança de postura do gênero masculino, não vai acontecer. As mulheres estão numa luta, mas se não tiver uma consciência, né, não vai acontecer. Zé, eu não consigo entender como é que teve aumento do feminicídio. Então, mostra que nós estamos no caminho errado. Mostra que nós não estamos educando como deve. Na hora que um homem levanta a mão para uma mulher, ou até uma mulher, você também pode ter do outro lado, mas, em geral, é a mulher que está morrendo. Em geral, é a mulher que está apanhando. Em geral, é a mulher. Então, se os homens não se conscientizarem disso, não vai adiantar lei. Tem a Lei Maria da Penha. Por que não está... Como é que aumenta? O Brasil, seu país que mais está matando, dos mais... É chocante. Quando eu vi esse número global e o Brasil, eu falei, que vergonha. Me senti envergonhada de, com tanta luta, a gente voltar para trás. Regredimos. E regredimos por quê? E aí é que eu acho que as ciências humanas e sociais, as humanidades, podem trazer, né, talvez essa resposta. E eu vejo que precisa também ter homens em algumas das áreas que estão prevalentemente femininas das humanidades. Como também está faltando mulheres nas áreas tecnológicas. Estava aumentando, mas caiu. Então, ou a gente olha para isso com profundidade, a gente vai estar... Eu não vou estar aqui, né? Mas daqui 20 anos estaremos discutindo ainda o porquê disso. E estaremos desperdiçando, né, pelo menos 50% de potencial bom para a ciência. Deve ter ao redor de 50%. Então, você está jogando fora um acervo que poderia ser extremamente relevante. Se não quer pensar na equidade, pensa na economicidade. Né? Parece que o Brasil está muito movido ultimamente o quanto vale o valor monetário financeiro. Então, olha por aí, está desperdiçando 50%. E eu volto a insistir, tem que começar lá na pré-escola, no G1, G2, todas aquelas... O respeito, grupos de trabalho conjunto, e não meninos e meninas. Ninguém dizia, as meninas até 6, 7, 8 anos vão bem em matemática, depois ficam, porque se cria um estigma de que mulher não é boa para conta. Quem falou? Quem é a única mulher no mundo, quem é o único pesquisador no mundo que ganhou 2 prêmios Nobel em ciência? Uma mulher, Marie Curie. Ela ganhou em física e ganhou em química. E a de física, ela quase não leva se o homem não tivesse dito, se ela não tiver, tira meu nome. Você sabe disso. Sim. É um absurdo. Helena, então, diante de um contexto desse, aí a Helena Nader resolve se candidatar à presidência da SBPC, né? Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, uma entidade científica assim, que teve e tem um papel super relevante na ciência e na sociedade brasileira. Helena, como é que foi essa sua disposição? Assim, não, eu vou concorrer, né?
Não, sabe, aí eu vou me emocionar de novo. Eu nunca imaginei, eu tinha sido já pró-reitora de graduação, pós-graduação na universidade, tive vários cargos, coordenadora da pós por muitos anos, mas o Peter já tinha falecido e me pediram para eu ser candidata à vice-presidência da SBPC e eu fui eleita, só que eu era de uma outra chapa. A chapa que foi eleita era a chapa do meu grande amigo, meu eterno amigo, ministro, depois se tornou ministro, Marco Antônio Rauch. E aí, na primeira reunião que ele da diretoria, eu cheguei e entreguei o cargo para ele, porque eu falei, olha, eu era da outra chapa. Você está louca? A chapa da SBPC a gente faz, mas não é para valer. É o voto dos indígenas. Eu falei, não, mas é que tinha todo... Ele disse, não, eu quero que você fique, por favor. E aí foi. Eu tive um aprendizado com ele, fora de série, por isso que eu falo. Eu tive muitas oportunidades na vida e muitos mestres, e o Rauch foi um deles. Ele, infelizmente, não está mais aqui conosco, grande amigo. Eu o conhecia de longe. Depois da vice-presidência, ficamos grandes amigos. E aí, o que aconteceu? O Rauch foi chamado pela presidenta Dilma, primeiro para ser o presidente da Agência Espacial Brasileira. Então, ele tinha que sair da SBPC, porque ele não podia continuar com o cargo, e eu, como primeira vice, fui a que assumi. Então, eu fiquei alguns meses como presidente na substituição do Rauch. E aí aconteceu, veio a continuidade, e foi interessante, porque eu fiquei 3 vezes, os mandatos na SBPC são de 2 anos. Então, eu acabei o mandato do Rauch e fiquei 3 vezes presidente, por 6 anos. E meu tempo na SBPC foi muito grande, foram 10 anos. E foi um tempo fantástico, porque o que eu aprendi com o Rauch, com o Zé Raimundo, com toda a nossa diretoria, com o pessoal, os funcionários da SBPC, a gente pode fazer muita coisa, muita coisa. Então, eu tenho que ser grata a ele, sabe? Por tudo que ele me ensinou e pelas oportunidades, pelas portas que me foram abertas. E aí veio... nessa época, a gente passou a fazer uma parceria muito grande, porque eu era da Academia Brasileira de Ciências, e o Jacob Alves era o presidente. E o Jacob me conhecia também, muito amigo do Rauch. Então, ele dizia, Helena, você é a APC na SBPC. Então, parcerias incríveis. O livro Código Florestal, né, que nós fizemos, foi dessa parceria, vai por aí afora, tá certo? Quando ele resolve, falei, olha, a gente precisava ter alguém em Brasília, assim, seleciona. E a gente selecionou a Beatriz Bulhões, para ser a nossa voz em Brasília. Então, Rauch, onde você estiver, eu quero mais uma vez te reverenciar. Você e o Peter me ensinaram muita coisa na vida. Helena, e dessa trajetória na SBPC, de 3 mandatos completos seu, mais ter completado o mandato do Rauch, como é que se somou aí a Helena mulher e a Helena líder de uma instituição, uma entidade como a SBPC? Olha, eu
eu acho que eu levei para a SBPC aquilo que eu sou. Sou muito transparente. Se alguém vier dizer para você que eu falei mal de você nas costas, pode desconfiar que é mentira, porque eu vou falar para você o que eu não concordo. Eu, Helena, tenho candidato, tenho partido que eu voto ou não voto, mas a SBPC nunca. Então, isso foi uma postura que eu tive. Inclusive, muita gente me criticou por isso. Depois entenderam, porque não se esqueça, durante a minha gestão, teve um impeachment da presidenta Dilma, com quem eu tinha um maior, excelente relacionamento. Foi na gestão dela que eu consegui, junto com várias outras entidades, fazer o código, que a gente chama carinhosamente de código, mas não é um código, da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a lei, né? Primeira mudança na Constituição, tudo. Então, eu era muito parceira dela, muito. Acontece que, já daquela época, começou o parlamentarismo no Brasil, que é um parlamentarismo silencioso. Não é um parlamentarismo que depõe, se bota pode-se tirar o primeiro-ministro. Não. E foi, se a gente olhar, não cabe aqui fazer essa discussão, mas começou ali, de uma forma muito clara. Bom, o vice tomou posse, era o vice eleito com ela. E eu achei que cabia à SBPC continuar dialogando, porque a ciência é maior do que o partido, é maior do que as pessoas. Fui criticadíssima, Zé. Tanto que teve uma reunião que foi na Universidade Federal do Sul da Bahia, onde o ministro da Ciência e Tecnologia, à época, era o ministro Gilberto Kassab, e que estávamos fazendo umas grandes discussões, e eu fui chamada várias vezes de peleta, eu entreguei o cargo, porque eu não quero o cargo, eu não preciso do cargo. Estava ali numa luta pela sociedade brasileira, pelo povo brasileiro. Como também, na ABC, durante o governo Bolsonaro, nós tivemos que lutar. Então, o que eu vejo, e isso eu vejo como uma ausência nos Estados Unidos. Diferente da gente que aqui continua lutando por valores, colocando o que não estava certo, escrevendo para os jornais, participando dos comitês, a Academia Americana, a SBPC americana, AAAS, American Association for the Advancement of Science, estão caladas, ficaram calados com tudo que está acontecendo com a ciência naquele país. Aqui, SBPC e ABC não baixaram a cabeça. E por que puderam fazer isso? Porque não tem crítica partidária. É esse que é o ponto. E eu vejo que isso foi algo que eu não sei de onde veio, mas que eu acabei fazendo. Foi isso. Ô, Helena, e aí para a academia, né? A Academia Brasileira de Ciências. Helena, você é a primeira mulher, né? Em quase 110 anos. Então, como é que foi essa aí, falando, agora eu vou dar minha contribuição na academia, né? Como é que isso funcionou na sua cabeça e no seu coração?
Não, eu não falei, eu vou dar minha contribuição na academia, não. Foi diferente. O Luiz Davidovich já era presidente e a gestão na Academia Brasileira de Ciências são de 3 anos, diferente da SBPC. E o Luiz, presidente, me pediu se eu podia, na próxima chapa, ser vice-presidente com ele, tá? Porque o vice-presidente que estava não ia continuar. Ele queria que eu fosse, e falou, não, mas fica tranquilo que vai ser muito simples. Eu achei que seria, realmente, e fui, né? Eu brinco sempre, falo isso para o Luiz, que a esposa dele foi uma das que veio me convencer. Ela disse, não, o Luiz precisa de ter, importante ter uma mulher olhando também. E aí lá fui eu, né? E fiquei 3 anos como vice-presidente. E aí ele disse, quando foi discutir, chegaram à conclusão que eu devia me candidatar. Foi chapa única, né? Na ABC, em geral, são chapas únicas, não tem, pelo menos nos últimos, vamos dizer assim, 30 anos, eu me lembro de uma vez que teve 2 chapas que concorreu a Copales e o Hildebrando Pereira. Mas acho que isso já vai pelo menos 20 e tantos anos, tá certo? Então, eu fui candidata, o pessoal votou em mim, né? E aconteceu de eu ser a primeira mulher presidente da Academia Brasileira de Ciências em mais de 100 anos. Eu estou agora no meu 2º mandato, completando o 1º ano, em maio, então eram 106 anos. Pela primeira vez, uma mulher presidente da academia. É esquisito, mas, ao mesmo tempo, dá para você entender frente ao baixo percentual de mulheres da academia. Com o Luiz, começou a aumentar, foi aumentando, e estamos, eu acho que hoje, na faixa dos 26%, 27%, eu não lembro agora o número exato, e progredindo, claro, mas não como cotas, não como ações afirmativas, mas como aquilo que eu te falei, buscativo. Tá certo? Helena, como cientista, né, você teve um papel importante, continua tendo, né, na questão da heparina. Você formou dezenas, né, de novos pesquisadores. Então, vamos dizer, na ciência, e você já citou aqui, né? Agora, do ponto de vista na direção, presidência da SBPC e da academia, o que você destaca como pontos assim, mais relevantes da sua atuação? É difícil falar isso. Eu gostaria de colocar o seguinte, de manter o diálogo aberto com a sociedade. A outra coisa que eu vejo de buscar o diálogo com os executivos, tanto no nível federal quanto estadual, tá certo? Com os legislativos, né, com os parlamentos. E eu vejo uma coisa que é muito importante, tanto quando eu estava na SBPC, quanto depois, quando eu estou na ABC, a gente manteve a relação, que eu acho que é muito importante, ABC-SBPC, não de competição, mas de complementaridade. Não é em tudo
que as duas instituições vão estar presentes juntas, mas elas têm que estar no mesmo compasso. E eu tive a sorte de, quando fui para a ABC, ter a Ildeu, e depois o Renato Junin, e agora a Francilene. E a gente caminha no mesmo compasso. Não é em tudo que a gente vai se manifestar juntos, mas aonde puder, que couber, nós estamos juntos em prol da comunidade, da sociedade e do Brasil. Agora, uma coisa que eu vejo como muito relevante é que, tanto na SBPC quanto na ABC, eu sempre apontei que não existe ciência se não houver um entendimento de uma soberania do país e a democracia. Então, lutei pelos direitos humanos. Na SBPC, fui ao Supremo para alguns casos, alguns, a maioria deles foram vitoriosos, né? Como a pesquisa com a Salostron, em que, na época, a presidente do Supremo era a Grace, de Minas. Depois, fomos lutar pela interrupção da gravidez do anencéfalo, tá certo? E conseguimos quase maioria absoluta, teve voto contrário, e outras fiquei no impasse. Eu fui ao Supremo, né? E vejo que está ameaçado um grande retrocesso, que foi a ministra Rosa Weber, fez uma audiência pública, onde eu fui com ciência para falar sobre aborto. Né? Claro que ninguém é a favor do aborto, mas colocando ali, quando que começa a vida, no conceito de vida, e mais ainda, que o Brasil é signatário, né? E isso, inclusive, nós levamos para o Supremo, a interrupção da gravidez do anencéfalo, que o Brasil é signatário de fazer tortura. E a mulher que foi estuprada e não quer manter a gravidez, ela está sendo torturada. Estou pensando em retroceder isso. Então, eu estou muito assustada. Muito assustada. Aquilo que eu falei no começo sobre a gente achava que tinha direitos adquiridos para a mulher perante a Constituição brasileira, mas podem ser muito frágeis. Então, isso são algumas coisas que eu levei como SBPC e continuo fazendo como ABC, mais ainda a soberania. Não existe um país soberano que não tem uma educação e uma ciência soberana. Quando eu falo ciência, tecnologia e inovação, né? Não adianta ter a ciência se não tiver a educação. Então, é quase como uma fábrica, que começa com a educação e acaba na inovação. Então, mas, infelizmente, não tenho tido boas vitórias recentes. O Congresso Nacional podia ter tirado a ciência do arcabouço fiscal, ou o nome que você quiser dar, vai variando. Veio do Senado a favor de tirar, aí a Câmara
resolveu derrubar e derrubou. Então, nós estamos aí passando o chapéu quando poderíamos estar progredindo, colocando o Brasil na situação do povo brasileiro, na posição que ele merece. Não? Você não citou, mas houve uma atuação sua importantíssima na questão de ciência básica ser... Conta essa história para a gente. De novo, pelo fato de eu dialogar com todos os partidos, é que eu consegui isso. Quando nós tivemos a emenda constitucional 85, de 2015, né? Ela foi sancionada em 2015, mas em 2014, quando a gente foi ver toda a mudança, porque precisava incluir a Constituição brasileira, é literal, não tinha a palavra inovação. E como a gente precisava fazer todas as legislações para inovação, resolvemos fazer a mudança na Constituição. E nessas discussões e mudanças, de repente desapareceu a palavra básica, ciência básica. Quando eu vi isso, eu sou muito calma, quem me conhece sabe. Quando eu fico nervosa, sai de perto. Aí eu fui à luta. E aqui eu vou esquecer o nome de todos, então eu vou colocar partidos, porque assim eu não fico, tá certo? E eu fui buscar do PT ao PSDB, ao MDB e a outros partidos. E eu devo aqui a um senador do PSDB que me colocou em contato com a assessora parlamentar dele, que me disse, olha, você faz o seguinte, pede uma emenda de redação, porque senão tem que voltar para a Câmara. Como emenda de redação, e é uma palavra que desapareceu, se justifica e você vai precisar de tantas assinaturas de senadores. Bom, parecia simples, mas não foi, porque até o próprio Ministério queria me convencer do contrário, me pedindo para eu abdicar dessa ideia, porque depois faria uma lei. Eu falei, olha, estamos mudando tudo porque não tinha a palavra inovação. E agora uma lei vai pôr o barco? Não aceito. Ou a gente faz isso, ou... Bom, estávamos numa reunião, o presidente do Senado, à época, era, eu acho que MDB, agora bom, que eu não quero dar nomes, mas agradeço a ele também agradeço. Ele fez uma reunião e trouxe os diferentes partidos, discutimos, nessa reunião saiu emenda de redação. E a gente pôde ter a ciência básica de volta, como dizia a Constituição original. Agora, não sei de onde eu adquiri as forças, de novo, a sorte e o respeito que eu tenho e que as pessoas de diferentes partidos têm por mim. Porque sabe que eu respeito a vontade política de cada um. Mas eu luto pelo que é a sociedade brasileira. Eu tenho que lutar pelo que é melhor para a sociedade brasileira. E essa minha transparência fez com que assinaram vários partidos ali, vários senadores a emenda de redação.
Então, é uma prova do espírito republicano, que é uma coisa que, às vezes, eu sinto que está faltando hoje. O espírito republicano. Os jornais, as mídias, deveriam trazer mais isso. Tá essa polarização já, né, de eleição. Gente, a quem favorece isso? É a pergunta que a gente tem que fazer. Vamos ser mais republicanos. Eu acho que, se a gente for mais republicano, nós vamos ter uma senhora democracia e vamos ter a soberania. Muito bom, Helena. Helena, brigadíssimo, viu? Eu que agradeço. Eu sei que se a gente continua aqui, a gente ia ficar horas, né? Então, Helena, brigadíssimo, viu, de você... Eu é que agradeço. Conosco, tá? Obviamente, parabéns, né, pelas suas trajetórias, né? Enfim, eu me coloco entre os homens que, obviamente, trabalham o quanto possível para que o empoderamento da mulher, eu gosto dessa expressão, porque eu acho que é isso mesmo, né? Empoderamento da mulher. E você é uma pessoa que, para um homem que pensa assim, que trabalha dessa maneira, a hora que a gente vê, a gente fala, puxa vida, né? As coisas estão acontecendo, né? Por mais que esteja ocorrendo aumento do feminicídio, por mais que o machismo estrutural permaneça, né? Você é uma demonstração de que, sim, né? Existe uma luta no sentido de as coisas se tornarem, como você falou, equânimes, e essa luta está em processo sólido. Obrigado, Helena. Obrigada ao ICB, obrigada a todos que estão nos ouvindo, que vão nos assistir, e espero que motive jovens meninas a buscar na ciência a profissão. Maravilha. Obrigado, Helena. Até a próxima. Tchau.